Foi lido o Salmo 12. Vamos a este salmo. Oremos antes, pedindo luz. Soberano Deus, conceda que o seu Espírito atue em nós, para nos conduzir a toda a verdade. Não só nós, mas todos que estão ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra. Dependemos do Espírito Santo para a verdadeira compreensão. Ó soberano Deus, abre os nossos corações para receber a tua palavra, para que ela germine e dê fruto. No nome de Jesus, amém. Se a gente nos reportarmos lá para o Éden, no jardim, quando a serpente se aproximou de Eva e disse que Deus proibiu comer de toda a árvore do jardim, Eva, rebatendo a falha de Satanás, não. Ele disse para comer de toda a árvore do jardim. Porém, da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo então disse para Eva, fake news. É fake, é falsa essa notícia. Deus está mentindo. Ele sabe que se vocês comerem, seus olhos serão abertos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A partir de então, Eva comeu, deu seu marido e a desgraça entrou na nossa vida, porque os nossos pais creram na mentira do diabo. Interessante que o fake news é bem caracterizado. A verdade é chamada de mentira, e a mentira chamada de verdade. Por isso o salmista está tão abatido e diz, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis da terra, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Ele está clamando a Deus por socorro, porque ele está vendo que no meio do povo do Senhor, povo que deveria andar na verdade e falar a verdade, eles estavam praticamente vivendo na mentira e na falsidade. Ele está presenciando a morte da verdade. E ao ver ali a morte da verdade no mundo dos homens, ele clama, socorro, Senhor. E nós deveríamos ficar atentos aos nossos dias, porque realmente a verdade está morrendo em todos os campos da vida humana. E nós precisamos atentar para isso e clamar como salmista, socorro, Senhor. Então, o tema desta noite é a morte da verdade. A morte da verdade no mundo dos homens é sinal de ausência de pessoas piedosas. Se a mentira prevalece, a verdade não é mais abraçada, significa que há muito pouco homens piedosos na terra. Lembrem-se que na cidade de Sodoma e Gomorra, se houvesse pelo menos 10 justos, a cidade não seria destruída. Meus irmãos, nosso pai Abraão saiu sem saber para onde ele iria, e quando ele chega na terra da promessa, Deus se manifesta a ele e diz, é essa terra aqui. Você vai peregrinar por ela e eu vou lhe dar. Mas, infelizmente, houve fome, houve uma grande fome ali. E ele, então, resolveu ir para o Egito. E, quando ele estava na divisa, ele chamou Sara e disse, Sara, você é muito bonita. E esses homens vão querer me matar para ficar com você. Vamos combinar aqui. Vamos dizer uma fake news. Você é minha irmã. Chegou ali, espalhou notícia. Ela é minha irmã. Todo mundo queria ir namorar com Sara. Inclusive, diz o texto sagrado que algumas pessoas, sabendo que ela era solteira, que ela não tinha marido,
levou para Faraó, e Faraó gostou dela e colocou ela no seu harém. E por amor a Sara, Abraão enriqueceu o cunhado, né? Não é isso? Quando todo menino que tem uma irmã bonitinha, o pessoal diz, ô meu cunhado, ô meu cunhado. E Faraó, então, presenteou com animais e pessoas. Mas foi uma mentira, foi um fake news de Abraão. E Deus feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, a Faraó Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. O pai da fé foi repreendido porque usou da mentira. Então, quando há ausência de pessoas piedosas, devemos clamar a Deus. A prevalência da mentira sobre a verdade demonstra que o indivíduo está sob a influência do maligno e não de Deus. Não devemos nos enganar. A mentira não vem do Senhor. Não é da parte do Espírito do Senhor. Não, é da parte do maligno, que começou no Éden. Ele é chamado pela palavra do Senhor, o pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Jesus, aplicando essa palavra, diz aos fariseus, vocês são os filhos do diabo. Por isso que vocês mentem, porque vocês estão debaixo da influência, não é possuídos pelo diabo, mas toda pessoa que anda na mentira, não é simplesmente que mente. Nós vimos aqui que um servo de Deus mentiu. Mas uma pessoa que anda da mentira está na influência de Satanás. A superioridade da presença da mentira sobre a verdade evidencia a influência da carne do indivíduo e não do espírito. Como é que eu sei que eu estou andando debaixo do espírito? É quando eu falo a verdade. Mas se eu falo a mentira, eu estou debaixo da influência do velho homem. Diz o apóstolo Paulo, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado-se insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. E aí Paulo aplica, assim éramos nós. E agora aplicando, temos um novo homem. Deixai a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo. A ascendência da mentira sobre a verdade mostra que as regras do mundo influenciam os homens e não a palavra de Deus. O homem não está seguindo ao mandamento, não dirás falso testemunho. Pelo contrário, ele está fazendo justamente o que o mundo estabelece. Diz o apóstolo Paulo, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. São as regras, os princípios de comportamento. Andávamos assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, o homem que anda na mentira está debaixo de Satanás, debaixo da carne, debaixo do mundo. É isso que nós estamos percebendo na sociedade atual. Segundo lugar, a morte da verdade no mundo dos homens é caracterizada pelo falso testemunho. Não é à toa que está lá no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Observe no versículo 2. Falam com falsidade uns com os outros. Ele está pedindo socorro, porque falam com falsidade uns com os outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Versículo 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente.
Versículo 4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Abraão teve uma segunda experiência. Um ano antes do nascimento de Isaac, Deus apareceu a ele e disse, olha, Sara vai dar à luz. E Abraão foi para a terra dos filisteus, do lado dos filisteus. E diz que lá ele disse de novo a mesma mentira. Ela é minha irmã. E Abimeleque, o rei, tomou Sara para si. Porém, ele não chegou a coabitar com ela, diz a palavra. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e verás. E, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão e Sara induziram o rei ao erro, e, consequentemente, uma praga se instalou na casa dele, por causa de Abraão e Sara, por causa da fake news de Abraão. Sim, meus irmãos, a morte da verdade se estabelece porque as pessoas não querem obedecer ao 9º mandamento. Há um elogiar com os lábios, mas o amaldiçoar no coração. A gente vê isso com muita clareza, as pessoas elogiando, mas às vezes dá até para perceber que aquilo ali não é verdadeiro. O próprio Judas, lembremos, ele se aproximou rapidamente de Jesus e disse, eu te saúdo, ó mestre. E o beijou. Com que intenção? Era para apontar que era ele que deveria ser preso pelos soldados. Mas ele se aproxima, elogia, beija o Senhor Jesus Cristo, mas era um indicativo para acabar com a vida de Jesus, para levar Jesus preso. Há um elogiar com os lábios, mas falam mal por trás. Quantas pessoas ficam dizendo, você é bonitinho, mas quando sai dali, o negócio é vergonhoso. Os inimigos de Cristo, por exemplo, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o prenderiam em alguma palavra, e enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de como a verdade, e sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Parece uma coisa bonita. Jesus foi logo com esses hipócritas. Porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Quantas pessoas são assim, elogiando na frente, mas tramando uma maldade. Espalha boatos contra o próximo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive em integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade? O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, observe o que nós estamos falando. Isso é um sinal da morte da verdade. Até devemos lembrar que meia-verdade também é uma mentira, e uma mentira toda. Abraão contou 2 vezes. E Ananias e Safira também fizeram a mesma coisa. Ananias apresentou uma oferta mentirosa, e ali morreu, mas
a Safira, o Pedro foi direto a ela: vocês venderam, portanto, aquela propriedade? E ela disse: sim, vendemos. E aí, Pedro desmascarou, e ambos, né, tanto o marido como a mulher, morreram por causa da mentira. Dar, então, informações falsas sobre nós e do próximo é também uma forma crescente nos dias atuais. A grande mentira da negação da ressurreição, se lembrem? Indo eles, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Que fake news! Como é que eles sabiam que foram os discípulos que roubaram se todos eles estavam dormindo? Mas foi essa a conversa. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então, nos dias de Jesus, qual era a mensagem? O fake news que estava vogando é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. A morte da verdade no mundo dos homens é um estado de rebelião contra Deus. Não se engane, é um sinal que essa pessoa está na contramão divina. É um homem que está se rebelando contra o próprio Deus. Diz o versículo 3: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, o mentiroso, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então eles não reconhecem o Deus vivo e verdadeiro como o Senhor das suas vidas. O mentiroso é assim. Mas, cito outro pai da fé, o patriarca Isaac. Isaac também foi um grande homem de Deus. E houve também fome na terra. E ele foi para o lado dos filisteus. E Deus apareceu a ele e disse: olha, fica na terra, porque eu vou te abençoar. Vou te abençoar. Vou te multiplicar. Tudo isso aqui será seu. Ele ficou na terra. Mas só quando ele chegou ali para os filisteus, ele disse: ela é minha irmã, a mulher dele. E tudo bem, o rei não tomou logo ela, mas uma hora o rei no lado alto da sua casa viu lá o quintal de Isaac, e Isaac acariciando, namorando com a menina, que ele disse que era sua irmã. Ele disse: epa, vem cá, que história é essa que você disse que é a sua irmã? Ah, mas eu tinha medo que vocês me matassem por causa dela, então. Mas, rapaz, o que é que você fez? Você está induzindo a nós a cometer um grande erro. Veja, meus irmãos, cuidado com a mentira. Até os crentes, infelizmente, cometem este dano. Então, a morte da verdade no mundo dos homens é um estado de rebelião. A mentira é uma insubmissão à vontade revelada de Deus. Lembrando a queda, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim, como nós já falamos. Então a serpente induz e diz: olha, coma e seus olhos serão abertos. E então nossos pais se rebelaram contra Deus e comeram do fruto proibido. A mentira é uma profissão de fé, de rejeição a Deus como nosso Deus. Toda pessoa que vive na mentira, ela está dizendo pelas suas ações: eu não reconheço Deus como o meu Deus. O próprio texto diz: pois dizem com a língua, prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor é sobre nós. O mentiroso acredita e pensa que ele vai prevalecer contra o Senhor, que ele pode mentir à vontade de que nada vai suceder a ele. Não é verdade. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Os ímpios não são assim, os mentirosos.
Porém, são como palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quinto, a morte da verdade no mundo dos homens está presente em todas as áreas da existência humana. Diz o versículo 8, leamos. Porque todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Ele disse socorro porque não tinha campo, em qualquer lugar que ele se reunisse, era uma cambada de mentirosos. Mas agora eu vou lembrar de outro fake, de outra mentira de um crente, o nosso pai, Jacó. Os patriarcas todos caíram nesse pecado sério. Vocês lembram que a mãe combinou com ele de roubar a bênção de Esaú. E a mãe disse, olha, vamos, eu vou preparar comida saborosa, você pega a roupa do seu irmão, veste, eu vou cobrir você de pelo, porque você é liso, e você vai, entrega e recebe a bênção. E aí ele foi, com a mentira dele, procurar o pai. E, meu pai, come e me abençoa. Aí Isaac disse, como é isto que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele, Jacó, respondeu, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. A mentira foi tão deslavada que ele não teve vergonha de usar o quê? O próprio nome. Olha, Deus é que mandou a carta para mim, usando o nome de Deus. Aí o pai diz, então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja que és mesmo meu filho Esaú ou não. O pai desconfiou. Que negócio é esse? Como é que você achou? E também, você vai ver na sequência, aí o pai queria tocar nele. Por quê? Porque Esaú era o quê? Cabeludo. Isaac era liso. Chegue. A voz de Jacó, ele disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Quando o pai tocou, disse, eu estou cego, mas a sua voz é de Jacó, viu? Mas você é peludo, então você é Esaú. E aí, mas o pai ainda desconfiou. E não reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a de seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Por quê? Será isso? Ele está comendo, mas desconfiado. Então ele queria ver o perfume, saber, sentir o aroma ali, né? Aí que diz o seguinte, então lhe disse Isaque, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Vocês imaginaram tudo projetado para enganar o pai, enganou o pai com a mentira. Os falsos pregadores, por exemplo, têm acesso ao coração de lares de crentes, ao coração e lares de crentes que não provam os mensageiros antes de escutá-lo. Não prestam atenção. Meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provar os espíritos se procede de Deus. Então é preciso fazer um teste, saber se esse pregador, o que é que ele pensa, antes de ouvi-lo. A enxurrada de falsos ensinos pela pregação, pela música e livros são consumidos sem nenhuma confrontação bíblica, porque o crente não tem o costume de examinar as Escrituras. A mentira nos relacionamentos é a normalidade no convívio social. As pessoas acham normal mentir, mas para Deus nunca será normal mentir. Deixar mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A mentira nas relações do trabalho e no comércio são normas de conduta. A balança enganosa está prevalecendo na área do comércio. Sexto, a morte da verdade no mundo dos homens é destrutiva. Versículo 5, leamos. Por causa da opressão dos pobres
e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. A mentira traz consequências às pessoas que são prejudicadas com ela, como nós já vimos até aqui. Mas aí eu vou lembrar de outro fake, dos filhos de Jacó. Ele enganou o pai, agora ele foi enganado pelos filhos, 12, 11 filhos, 10 pelo menos, tirando o Benjamim, né? O que é que aconteceu? Tinha inveja de José, e aí venderam José para o Egito, e diz a palavra, tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica atalá de mangas compridas, fizeram-no levar seu pai, e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele o reconheceu e disse, Jacó, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Imaginem, 10 filhos combinaram e mentir, fizeram até um funeral simbólico, enganando o pai, e o pai entrou, vamos dizer, em depressão, porque ele era o filho que ele amava. Imagine vocês depois, quando descobriu que José não tinha morrido. Que coisa, mas foram anos e anos e anos de sofrimento. A fake news, então, de Jacó. O falso testemunho destrói as amizades. A mentira de Isaac fez com que Esaú ficasse com o quê? Com ódio dele. E disse, olha, quando meu pai morrer, eu vou matar esse miserável, esse mentiroso. Aliás, o nome dele significa enganador, Jacó. Eu vou matá-lo. E aí o que é que acontece? A mãe, sabendo que o outro ia matar, disse, olha, eu não vou perder 2 filhos num dia só. Manda que ele vá para os meus parentes para procurar uma mulher, para não casar com as mulheres daqui. E ele foi, Jacó. E nunca mais a mãe pôde rever seu filho, nem conhecer seus netos, porque ela morreu. O falso testemunho induz ao erro. Vocês viram que por 2 vezes Abraão, ao mentir, fez com que Faraó, fez com que o rei do Egito, dos filisteus, cometesse um pecado, porque eles, ao mentir, induziram ao erro. O falso testemunho conduz à morte. O salário do pecado é a morte. E a morte da verdade no mundo dos homens inferniza a vida do cidadão de bem. Ainda no versículo 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Eu falei dos patriarcas, mas há uma mulher de Jacó que furtou os ídolos do lar de Labão. E aí levou esses ídolos. E Labão foi no encalço de Jacó e queria matar Jacó, não só por causa disso, mas por outras coisas, mas Deus o refreou. Ele aí falou manso com Jacó e disse, rapaz, por que você fugiu e roubou meus ídolos? Então, Jacó disse, quem estiver com os ídolos, morra. Ele explicando ao sogro, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele em quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence, o que está contigo, e leva-o contigo. E diz o texto, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Ela vai morrer mais na frente, de parto. Ela morre de parto porque ela escondeu aquilo que era do pai dela, os ídolos, e Jacó fez o juramento, quem tiver com esse ídolo, morra. E ela morre de parto mais à frente. Vejam que como é terrível a mentira.
O nosso Senhor Jesus Cristo foi morto por causa da mentira, do falso testemunho. Meus irmãos, a morte da verdade no mundo dos homens deve ser combatida com uma oração de castigo contra os mentirosos. Então, nós estamos vendo aqui que a mentira está prevalecendo, a morte da verdade. O que é que eu devo fazer? É o versículo 1. Vamos ler? Vamos apegar o versículo 1. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparece os fiéis entre os filhos dos homens. E o 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Essa é uma oração de maldição, de castigo. Senhor, joga duro contra o mentiroso. Não compete ao prejudicado pela mentira fazer justiça com as próprias mãos, mas entregar sua causa ao Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se nós estamos sofrendo, temos prejuízo porque alguém está mentindo contra nós, não devemos tirar satisfação, mas entregar àquele que tem o poder de julgar e retribuir a cada um segundo o seu procedimento. A mentira agride a vontade de Deus, levando o crente a pedir ao Senhor que restaure sua vontade. O nosso desejo é que a vontade de Deus prevaleça assim na terra como nos céus. Temos a vontade de Deus. Então, quando eu vejo a mentira, digo, o Senhor invade o mundo dos homens e faz com que a verdade possa ser ressuscitada. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Uma vez que a mentira está prejudicando pessoas, pedimos a Deus que a justiça dele se manifeste. Nós sabemos que isso não acontece muitas vezes no reino dos homens, mas Deus pode corrigir os erros. Meus irmãos, a morte da verdade no mundo dos homens terá intervenção divina em favor das vítimas da mentira. Por causa da opressão, 5, dos pobres e do gemido dos necessitados, o Senhor está dizendo, eu me levantarei. Agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Louvado seja Deus. Se você está sofrendo dano, não se preocupe. O primeiro que está atento a isso é o próprio Deus. E Ele vai nos salvar. Lembro de outra fake news de um crente. É Pedro. Preciso lembrar de Pedro. Foi uma fake muito feia. Estava Pedro assentado fora do pátio. Aproximou-se uma criada e lhe disse, também tu estava com Jesus o Galileu. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Ele disse, olha, que a maldição caia sobre mim. Eu não conheço esse homem, eu não sei dele, não tenho relação nenhuma com ele. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Será que nós não temos negado o Senhor claramente na sociedade? Não conheço Jesus. Não tenho nada a ver com o Senhor Jesus. Deus, irmãos, protege as vítimas da mentira, preservando-as de serem contaminadas com este mal. Esse é o maior livramento, graças ao Senhor, que nesse mundo tão mentiroso, o Deus nos conserva na verdade, andando na verdade. Ele, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Deus nos protege
Deus protege alguns da vítimas da mentira, livrando-os das aflições temporais da mentira. Às vezes, Deus não vai livrar muitos. Tiago morreu a fio de espada. E Pedro, Deus mandou um anjo e livrou. Talvez a gente sucumba, mas quando alguém nos tira a vida, nós vamos à presença gloriosa de Deus. Perde a vida aqui, mas chega na presença gloriosa de Deus. Outros vão ter a graça da salvação no tempo presente. Vão estar sendo ridicularizados, mas Deus vai intervir e socorrer e ajudar. Mas, acima de tudo, Deus nos preserva da condenação eterna. Quanto aos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. E aí eu concluo, meus irmãos. A morte da verdade no mundo dos homens não deve sugerir que a palavra divina é igual à palavra humana, porque está escrito aí, Deus falando para nós, por causa da opressão dos pobres, 5, dos gemidos e necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo a quem por isso suspira. Lemos o 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Oh, louvado seja Deus. Deus, porque às vezes a gente pensa que Deus é como o homem, mas a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai nos salvar, Ele vai estar conosco. Deus não pode mentir porque é contra a sua natureza. Deus demonstra a veracidade da sua palavra cumprindo suas promessas. Quando você olha o cumprimento do Velho Testamento, no Novo Testamento, de fato a palavra de Deus é verdadeira. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus irmãos, de que lado nós estamos? Daqueles que estão pedindo socorro porque não há verdade no mundo dos homens, ou nós estamos compactuando com a mentira? A palavra do Senhor para nós é: deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros do corpo de Cristo. Amém. Nós somos lembrados que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem anda na luz